Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos de volta com mais um estudo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Nós continuamos a estudar agora o capítulo 28 do Evangelho, que traz a coletânea de preces. E dentro desse capítulo estamos estudando as preces que podemos fazer por nós mesmos. Agora, nós vamos estudar a ação de graças por um favor obtido. Vamos lá. Começando aqui no subitem 28, do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, vamos estudar 5 parágrafos agora, que contém, melhor dizendo, o prefácio e a prece de ação de graças por um favor obtido. Vale lembrar que a prece anterior que nós estudamos era, como a gente está vendo aqui, a prece diante das aflições da vida. E Kardec segue a linha de raciocínio colocando agora a ação de graças por um favor obtido. Quando a gente faz aquela prece diante da aflição que a vida nos traz e que a gente consegue superar em parte ou totalmente essa aflição. Então vamos lá. O prefácio, primeiro parágrafo do prefácio, começa nos ensinando que muitas vezes a gente considera como eventos felizes, como eventos ditosos, como coisas ditosas, né? Apenas aquelas que têm grande importância. Então, olha só, o prefácio já começa a chamar a nossa atenção para a seguinte situação: é preciso que reconheçamos em nossas vidas também aquelas coisas que são aparentemente insignificantes, mas que também têm grande influência em nosso destino e que também têm, por que não dizer, grande importância em nossas vidas. Vamos pensar nas mais básicas delas, por exemplo, a nossa capacidade de continuar pensando, de termos as nossas faculdades ativas. Para o corpo físico, a nossa capacidade de respirar. Quanta gente, né, não enfrentamos agora há pouco uma pandemia aqui no planeta Terra, quanta gente tinha dificuldade em respirar. Quanto isso deve ser terrível, né? Você ter dificuldade de respirar. As pessoas que vivem diante de crises de asma, né? De sinusite, assim por diante, essas pessoas sabem quanto é difícil se ver privado da capacidade de respirar normalmente e quanto que isso influencia em nosso dia a dia, né? Então, o sucesso, a felicidade, a alegria não deve ser reconhecido apenas nas grandes conquistas. Essa primeira explicação aqui do prefácio já nos coloca frente a frente com o nível de gratidão que nós temos tido pelas coisas que Deus já nos deu. A gente costuma ter tanto dessas coisas em nossa existência que a gente julga que elas são insignificantes, como a gente tem aqui no destaque, né? E a gente precisa aprender que elas não são insignificantes, que elas são extremamente importantes para a nossa existência. Então a gente começa a mudar aqui a nossa concepção sobre a vida, sobre a importância das coisas que nós já temos. Temos um teto, temos um lar, temos alimento à nossa disposição, temos acesso ao conhecimento, à internet, por exemplo, temos possibilidade de trabalho, não só o profissional. Enfim, temos alguém próximo a nós que é uma pessoa confiável, que é uma pessoa com quem nós podemos dividir nossos sentimentos, nossas dúvidas, angústias, pensamentos. Olha só quanta coisa a gente pode ter em nossa existência e ter tão frequentemente que a gente não dá valor. A gente dá valor muitas vezes àquilo que não está próximo da gente, né? Olha lá, o homem facilmente esquece o bem para de preferência lembrar-se do que o aflige. Então esse prefácio nesse momento está mostrando para a gente que a gente tem tanta coisa para agradecer, mas basta um pequeno incômodo ou um grande incômodo que seja para a gente esquecer tudo aquilo de bom que nos cerca, tudo aquilo de bom que está conosco. Então, prefácio extremamente poderoso para a orientação do nosso dos nossos sentidos, né? Da nossa concepção sobre o que é a vida.
Olha lá, se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem o havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Então, no primeiro parágrafo aqui, a gente tem já esse exercício a respeito do reconhecimento de tudo aquilo que a gente tem, né? Olha só, é uma ação de graças por um favor obtido que começa no reconhecimento de tudo aquilo que a gente já obteve, que a gente já tem e que a gente às vezes não reconhece. A ação de graças começa por aí. Vamos lá, um tipo de ação agora, como agir, né? Todas as noites a gente eleva o nosso pensamento, eleva a nossa alma a Deus. Elevar a alma a Deus é isso, é fazer prece, é conversar com Deus, é pensar nele, pensar nas circunstâncias que foram colocadas aqui no parágrafo 1. Depois a gente recorda no nosso íntimo tudo aquilo que a gente já recebeu e aí a gente agradece, né? Sobretudo no momento em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, é que nos cumpre, por um movimento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta dirijamos um pensamento atribuindo-lhe o benefício. Então, como que a gente começa a treinar essa nossa gratidão? Identificando no nosso dia a dia tudo aquilo que recebemos de graças, de favores que nós não pedimos, como a vida, por exemplo, as nossas faculdades, o nosso corpo, como dizíamos há pouco. A gente começa a agradecer por aí e depois basta um pequeno pensamento. Senhor, obrigado por ter me livrado em parte ou totalmente daquela aflição. E aí então a gente já tem uma boa orientação aqui para a nossa conduta, né? As nossas preces noturnas de agradecimento por aquilo que vivemos no nosso dia. Terceiro parágrafo. O que agradecer, né? Não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Olha aqui quanta coisa que a gente pode encontrar para agradecer que estão fora das coisas materiais. Por exemplo, as boas ideias que tivemos, as felizes inspirações, as boas tendências, o vencer de uma situação espiritual, e assim por diante, a conquista de bons relacionamentos. Não precisamos ficar só nas coisas materiais, a conquista do próprio hábito da prece. E aí a gente vai descobrindo cada vez mais coisas que a gente pode agradecer. O egoísta atribui tudo isso aos seus próprios méritos, e o incrédulo atribui tudo isso ao acaso. De qualquer forma, estamos sendo ingratos quando achamos que conquistamos apenas por nós mesmos ou quando o acaso nos traz as coisas, né? Olha lá, mesmo as boas ideias e felizes inspirações vêm do plano espiritual. O tempo todo. Basta que a gente esteja em posição de reconhecer, de fazer uso e depois de agradecer, né? Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Então, estando atentos a essas situações, a gente sabe como e a quem agradecer. Olha aqui a frase: Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Reconhecendo que muitas vezes temos as nossas limitações, não é? E que esses pensamentos chegam por bons espíritos que querem o nosso bem. Por fim, diz o prefácio, o impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede, dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade. Então, é um exercício para o tempo todo. Voltar o nosso pensamento a Deus na hora da refeição, agradecendo pela refeição à mesa, na hora do estudo, agradecendo pela oportunidade do estudo, na hora em que uma pessoa querida se aproxima de nós, obrigado, Senhor, por permitir esse reencontro. No momento em que conquistamos algo em nosso trabalho profissional, em nossa vida pessoal, agradecer a Deus por ter permitido aquela conquista e que a gente possa fazer bom uso dela. Então, o tempo todo, esse ato de elevação, esse ato de reconhecimento, esse ato de humildade, esse ato de se relacionar bem com o Pai Celestial. Bom, vamos ler a prece, então. Como começa essa prece? Deus infinitamente bom.
nos dirigindo ao Pai Celestial e reconhecendo a sua bondade. Que teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. Indigno eu seria se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu mérito próprio. Reconhecimento da ação e do poder de Deus em nossas vidas. Quinto e último parágrafo, segundo e último parágrafo da prece. Agradecemos primeiramente a Deus, depois aos bons espíritos que fostes os executores das vontades de Deus. Agradeço-vos, e especialmente a ti, meu anjo guardião. Agradecimento ao anjo guardião, né? Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não aproveitar somente para o bem. Então, recebi algo bom que eu continue utilizando para o bem. E depois, a frase final: agradeço-vos em particular por aquilo que nós reconhecemos em nossas vidas que recebemos e que devemos fazer bom uso. Meus amigos, essa prece de ação de graças por um favor recebido é uma terapia íntima contra o mau humor, contra o desânimo, contra a revolta, contra a depressão que nos trazem as aflições da vida. Essa prece cria esperança, renova a nossa fé, além de fazer com que nós nos aproximemos, cultivemos a simpatia dos bons espíritos e que nós também, por consequência, nos aproximemos de Deus, fazendo com que a gente reconheça um pouquinho melhor tudo aquilo que Deus nos dá no nosso dia a dia e quanta coisa boa a gente pode ter e usar em favor do nosso próprio progresso. Queridos irmãos e irmãs, um abraço fraterno a todos. Muito obrigado pela companhia em mais esse estudo e a gente se vê na próxima semana com a sequência do estudo do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá!